Caríssimos irmãos e irmãs, eu não vou querer terminar essa noite não. Tá chique demais, não tá não? Isso sim se chama corpo de Cristo, cada um com seu papel. Juntamos com o que nós temos, desde a ornamentação, tudo, e dá a beleza, que é um transcendental, que aponta o céu com o belo. A beleza aponta o belo. A verdade, o que é verdadeiro, a verdade, né? Deus é a beleza, é a bondade, é a verdade. Então hoje é um dia muito especial para a igreja, porque o nosso Sacrosanto Concílio diz: o ápice da nossa fé é na Eucaristia. Jesus disse: estarei convosco até os últimos tempos. Ele continua na história com os sacramentos, tendo como ápice a Eucaristia. Para quem lembra, quando Adão e Eva aceitaram a proposta da serpente de querer ser Deus, houve uma ruptura com o Criador e uma punição. Qual foi a punição? A partir de hoje não estenderás e pegarás mais o fruto da vida. Lembra? Foram expulsos e não podiam mais comer do fruto da vida eterna. Ou seja, a graça que Deus dava para que Adão e Eva não morressem, eles perderam. A partir daquele momento que nós damos as costas ao Criador, nós morremos. Isso é uma coisa importante para vocês guardarem. Mas quando Nossa Senhora visitou Santa Isabel, o que ela disse? A que devo a mãe do meu Senhor me visitar. Primeiro, mãe de Deus, né? Bendita és tu bendito é aquele fruto que foi tirado em Gênesis, foi agora devolvido. A Eucaristia é o fruto que foi devolvido. Olha aqui a árvore da vida. Pode ser Nossa Senhora que gerou o fruto e a cruz. Então a Eucaristia nos dá vida eterna. Padre, e quem não tem acesso à Eucaristia, vai ganhar a vida eterna? De uma forma imperfeita pode, desde que seja ignorante, não conheça a Eucaristia, né? Siga a lei moral natural, ou seja, o que Deus colocou no coração do homem do que é certo e errado, e mesmo assim será salvo pelo corpo de Cristo, que é a igreja ou a Eucaristia. Mas a forma mais perfeita de salvação é a Eucaristia. Bem, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, como é que eles faziam? Ofereciam sacrifícios de animais. Ora, a definição de justiça requer três coisas: alteridade, ou seja, justiça tem que ser entre pessoas diferentes; um débito rigoroso, ou seja, você tem que dever algo a alguém; e equidade de dignidade, ou seja, tem que ser alguém que tem dignidade igual a você. Ora, nós temos a mesma dignidade de Deus? Não. Então, o que tinha que acontecer? Sempre, todas as vezes, os judeus levavam animais, como sinal de arrependimento dos pecados, como um sinal, mas não servia para justiça ainda. Por quê? Porque nenhum homem e nenhum animal, muito menos um animal, tem dignidade divina. Então isso tinha que ser feito repetidamente. Novos animais, né? Os judeus tinham um templo. O templo judaico tinha três áreas: o vestíbulo de fora, a primeira área que chama santo, certo? Que é onde todos os sacrifícios eram feitos o ano todo. E o último espaço do templo, qual seria?
Sanctus Sanctorum, Santo dos Santos, que o sacerdote ia uma vez por ano, certo? O sacerdote naquela época era um açougueiro praticamente. Ele ia lá, matava o animal, pegava o sangue e oferecia em expiação dos pecados dele e da sua família, do povo, ok? Ora, e uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia da misericórdia, mais ou menos em setembro, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, com as tábuas da lei. A Arca da Aliança é prefiguração de quem? E as tábuas da lei? Jesus, a palavra. Ora, o que aconteceu com o povo judeu? Fazia algo de errado, ia lá, levava um animalzinho, mas não mudava de vida. A lei mandava pegar o melhor bezerro. O que eles faziam com o tempo? Pegavam os estrupiados, né? E levavam, ofereciam os piores. Chegou num tempo que Deus mandou os profetas, dizendo: Deus está cansado dos vossos sacrifícios, Ele quer um coração contrito. Ou seja, você fica matando animal, ou carneiro, bezerro, pombinhas, rolinhas, mas não muda o coração. E aí vem a tacada de mestre de Deus. O que Deus faz? Manda o seu filho, o filho que tem a mesma dignidade do pai, aceita esvaziar-se do seu poder, da sua glória, e se tornar ser humano como nós. A partir do momento que o filho se encarna, tudo que entra em contato com a sua divindade é redimido, desde a gestação, o nascimento, a vida na família pública, até a última coisa que ele redime é a morte. Então, Cristo assume a condição humana e quis, por amor, mostrar que Ele nos ama de verdade, a ponto de dar a vida. A Eucaristia e a paixão, morte de Jesus e ressurreição são totalmente ligadas. Totalmente ligadas. Estão acompanhando? Sim. Ora, Jesus, antes de ser morto, chama os apóstolos na quinta-feira santa, que é o dia da ceia judaica. Como é que os judeus faziam a ceia? Eles reuniam a família inteira, punha lá as ervas, o pão ázimo, o carneiro e 4 cálices de vinho. O pai da família bebia o primeiro cálice e abençoava os alimentos. Depois, isso aqui é muito importante vocês guardarem, porque é o que falta hoje para os cristãos. Depois se colocava o carneiro em cima da mesa, os pães ázimos e o segundo cálice de vinho. O pai abençoava o cálice e adivinha uma coisa bela que acontecia? O filho mais novo perguntava em alta voz ao pai: Pai, o que tem essa noite diferente das outras? Olha que bonito. Por que essa noite é diferente das outras? E o pai explicava: porque hoje, o que era a Páscoa judaica? O que eles celebravam? A libertação da escravidão do Egito, não é? Lembra? Então, o povo escravo do Egito, hoje o povo é escravo de quê? Do pecado. Deus mandou Moisés, como prefiguração de Cristo que liberta o povo, para caminhar no deserto. A nossa vida é um deserto, ou não? No deserto existe uma regra. Quando você está indo para um lugar, existem os oásis, não é? Que tem água, toda a sombra. Só que na verdade, se você está em grupo, se tem uma equipe que atravessa o deserto, se você fica no oásis e não caminha com o povo, o que acontece? Você acaba morrendo. O que o dinheiro faz na nossa vida?
cria um oásis e não te faz caminhar. Não o dinheiro em si, porque dinheiro a gente precisa, né? Mas a escravidão ao dinheiro. O que a escravidão ao dinheiro faz? Que você construa um oásis, mas você não caminha para a terra prometida. Você compra fazenda, mas o que é caminhar para a terra prometida? É você vir adorar Jesus Eucarístico, é você confessar seus pecados, não faltar missa aos domingos. Você prefere ficar no oásis, nos seus bens, nas viagens, e você vai morrer. Você tem que caminhar com o povo no deserto, que somos nós. Essa vida passa rápido. Essa vida passa rápido. Um dos homens mais poderosos do Brasil, e um homem que eu digo respeitado, não era um homem ruim, era um homem de respeito, que ajudou muito, foi quem construiu o Hospital Beneficência Portuguesa, se chama Antônio Hermílio de Moraes. Um homem muito respeitado. Em São Paulo, então, ele era muito respeitado. Ele ficou acamado meses. Se ele não tivesse, eu não sei, não tenho intimidade com ele, mas se ele não tivesse entrado no mistério de caminhar no deserto, abraçando a cruz e descobrindo o que Jesus na cruz criou para nós, o que ele mudou completamente na cruz, que o sofrimento e a morte, ao invés de ser um escândalo, um fracasso, ele se tornou redentor. Ou seja, quando nós somos fracos é que somos fortes. Por que nos países ricos, milionários, eles querem a eutanásia? Porque quem manda nesses países é o demônio, e o demônio sabe que uma pessoa doente, acamada, uma pessoa em estado terminal, que é capaz de se unir a Cristo na cruz e oferecer seu sofrimento, como fez também Beato Carlo Acutis, que dizia que a Eucaristia é o caminho para o céu. O que Beato Carlo Acutis fez com 15 anos de idade quando teve câncer? Cadê os jovens? Algum jovem? Vem cá. Já correu. Vem, Alex, você. Não. Assim que ele soube do câncer que ele tinha, ele disse: ofereço toda a minha dor e sofrimento pelo Papa e pela igreja. Isso é mais forte do que qualquer padre ficar falando blá 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 aqui. Blá 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 não, porque às vezes são coisas do Espírito Santo, né? Mas homilias, milhões de homilias, milhões de pregações. O que Carlo Acutis fez é extraordinário, por isso que ele virou santo com 15 anos. Mas quem é capaz de ver que o sofrimento e a cruz são na verdade redentores? Hoje são aqueles que caminham no deserto, alimentando, do que o povo antigamente se alimentava? No maná, né? Sim ou não? Qual é o nosso maná hoje? A Eucaristia. Só que quem é que caminha no deserto? É a nossa alma. Por isso que nós nunca estamos satisfeitos. Isso nos deixa insatisfeitos o tempo inteiro, se nós não temos um encontro pessoal com Cristo, na graça, e não comungamos Jesus. Abro parênteses, existem casais de segunda união, que eu estou acompanhando, que tem grande possibilidade de ter sido nulo o primeiro casamento, que estão aguardando como que chama, judicial? Decisão, mas tem um nome, né? Veredito. Um veredito do tribunal eclesiástico, e que provavelmente poderão casar. Essas pessoas não podem comungar, mas eu já expliquei, como é quase certeza que houve uma nulidade, Deus pode dar a graça extrasacramental, mas, tirando essas pessoas, todas as outras
podem comungar Jesus, desde que decidam romper com o pecado. Porque também, comungar Jesus, você tem que estar dizendo: eu estou em comunhão contigo. Você não pode estar em pecado grave, sem querer confessar, né? E querer comungar. São Paulo diz que você comunga a sua condenação. Mas aquele povo que caminha no deserto, reconhece a sua miséria, confessa e se alimenta do Jesus eucarístico, na Santa Missa, esses conseguirão chegar até a terra prometida. Esses sim. E lembrem-se que o povo no deserto murmurava, não é? E nós também murmuramos. Nós às vezes estamos: mas essa vida não vale a pena, essa vida não sei o que mais. É Jesus eucarístico que nos dá a força e a sabedoria para entender que muitas vezes a injustiça desse mundo dura pouco, e a vida eterna é para sempre. Vale a pena lutar até o fim. Depois, é Jesus eucarístico que nutre o nosso amor ao próximo. Por isso o Evangelho, né? O Evangelho diz que Jesus multiplicou os pães. Na verdade, o milagre acontece. O milagre dessa celebração acontecer, bela, é que todo mundo se doou, não é? Eu sozinho não faria nada que presta aqui. Como todo mundo se doa, acontece um milagre. A intervenção do alto. A Eucaristia te faz ser uma pessoa generosa. Eu não estou falando, gente, que de vez em quando a gente fica egoísta, de vez em quando a gente não quer ajudar alguém, aí a gente arrepende. É assim, não estou falando que a gente tem que ser o tempo inteiro um anjinho, tudo, né? Nós somos de carne e osso. Agora, quando a gente não é generoso, a gente é egoísta, pede perdão, confessa e vai lá e ajuda de novo, né? Se nós não conseguimos devolver o dízimo, Senhor, me ajuda. Se nós não conseguimos ajudar o povo, mas a Eucaristia que vai te nutrir nisso. Mas não existe mais força do que você se unir a Jesus por amor, não simplesmente por cumprir tabela. E essa união com Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, ela se torna muito mais forte quando você é apaixonado por Jesus na adoração eucarística. Quando você tem o hábito de adorar Jesus, pelo amor de Deus, visita Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, ou do sacrário, ou no ostensório. Se não dá para vir aqui, padre, eu trabalho no centro, tenho 10 minutos, eu posso passar lá na auxiliadora. Se a igreja estiver aberta, não tem, é claro que com o ostensório é mais evidente, mas vai no sacrário e fala: Jesus, eu passei aqui para dizer que te amo, que o Senhor é importante para mim, que eu não consigo superar meus problemas sem ti. Senhor, eu não consigo pagar as contas dos meus filhos, da minha esposa, me ajuda, Senhor. Eu tenho certeza que vai chover doações para sua casa, vai chover, como nunca faltou nessa paróquia, desde quando eu e o Evilásio chegamos aqui. O Evilásio cansou de me dizer, ele que trabalhava em banco, né? Como é que nós vamos pagar? Vocês lembram dessa época, né? Nós ficávamos desesperados. Como é que nós vamos pagar essa conta? Passava um mês, vinha o dinheiro, não sei de onde. Claro que eu sei de onde, vocês, né? E tudo. Chegou um momento que eu pensei: não, agora já era. Agora dessa vez não passa. Mas se você confia e se doa, isso é importante, viu? Ao invés de você ficar fechado em si mesmo, fechar em si mesmo, na hora do problema, na hora que você estiver passando por dificuldade financeira ou qualquer outra coisa, se doe mais ainda. Busca força na Eucaristia e se doe mais ainda, porque você vai ver o milagre acontecer muito mais veloz, muito mais rápido. Quando Jesus morreu na cruz e disse: Pai, eles não sabem o que fazem. O que aconteceu? O céu se abriu, caiu uma gota de lágrima quase. Esse céu se abriu, seria tanto para entrar os que estão do Antigo Testamento. Lembra do Sanctus Sanctorum? Tinha uma cortina que só o sumo sacerdote entrava.
Em Hebreus fala que Jesus rasgou o véu, ou seja, ele abriu o céu, porque lá no Santo dos Santos tinha a arca e as tábuas da lei, que representavam também o transcendental. Com a morte de Cristo, ele abriu, rasgou o véu. Bonito ou não? Olha que belo é o projeto de salvação, em que a Eucaristia está no centro de tudo. Quem é de missa diária, vocês são privilegiados de ir à missa todos os dias. Eu sei que tem gente que não pode pelo horário, mas se vocês tiverem um dia que não vai trabalhar, ou aconteceu qualquer coisa, venham à missa o mais tempo possível, comunguem. A missa diária, a adoração eucarística, isso faz vocês, eu já falei muitas vezes aqui, eu visito frequentemente pessoas morrendo para dar unção dos enfermos. Quem não vê com os olhos da fé, olha para os dois morrendo, parece que é a mesma coisa, porque nós cristãos, que buscamos a santidade, que confessamos, vamos morrer parecido com todo mundo, de câncer, de acidente, de derrame, de infarto, do mesmo jeito. Mas quando você se aproxima de uma pessoa que buscou a santidade, a autoridade que ela tem, a paz, a certeza do céu, a esperança, a tranquilidade, é extraordinário. Não tem nada a ver com a pessoa que tem a mesma doença, que está morrendo do mesmo jeito, que quem olha de fora parece que é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Eu sei o que é o drama. Eu sei o que é o drama de sair de um quarto, e eu já disse isso várias vezes, né? Que quando você, não se enganem, quando a pessoa é mala, a família inteira avisa para o padre na hora que chega. Esses, por exemplo, todo mundo fala, padre, isso aí é complicado, só fez já aconteceu de eu entrar num quarto para dar unção dos enfermos, e a pessoa gritar, me segurar no braço, e agora, padre? E agora? Detalhe, a família me contou quais eram os seus pecados, e eu fiquei perguntando para eles na confissão, e ele não contou os pecados que a família contou. E eu falei, pela terceira vez, eu vou te perguntar, existe mais alguma coisa para me falar? Não, padre. Eu mesmo assim eu absolvo, porque todo mundo lá fora falou, viu? Não escondam. Só que na hora que eu fui sair, ele me gritava, segurava no meu braço, não me deixe, padre. Eu disse, agora, só com Deus, só você e Deus. Gritava, muito ao contrário das pessoas que estão buscando a Eucaristia, adoradores. Tem uma autoridade com o sofrimento e com a morte, tranquilos, em paz, como São Domingos Sávio, um menino de 14 anos, que fez uma promessa para São João Bosco, Dom Bosco, quando ele chegou lá, e disse, o que eu tenho que fazer, meu pai, chamava ele de pai, para eu ser santo? E Dom Bosco, peça a graça e diga, por hoje não, aquele PHN é dele, por hoje não vou pecar. E Domingos Sávio levou isso a sério e disse, Jesus, hoje eu não quero pecar, confessava sempre, e morreu jovem, com 14 anos, e tem-se registrado, que quando ele jogava bola, perguntaram, Domingos, se o mundo acabasse agora, o que você faria? Continuaria jogando bola. Continuaria jogando bola. E o meu sonho é que essa paróquia eucarística esteja cheia de paroquianos, que busquem a santidade todos os dias, a confissão, a Eucaristia, para que quando alguém chegar em você que está lavando roupa, você que está fazendo comida, você que está no comércio, você que está não sei onde, e alguém dissesse, o mundo está acabando agora, o que você vai fazer?
todos daqui respondessem: continuarei fazendo comida, continuarei lavando roupa, continuarei na loja, porque eu sou uma pessoa eucarística. Eu me preparei para paixão, morte e ressurreição. Assim seja.